Vamos para o Ministério da Regeneração. Senhor, não seria melhor as câmaras? Não, ele vai ser um bom menino. Seja bem-vindo ao nosso lar. Guarde suas forças, André. Olá, André. Como está? Meu nome é Lísias. Lísias, que lugar é esse? Que lhe parece? Eu nunca vi um hospital assim. Não na Terra. Por enquanto. Aqui não é a Terra? Quem são vocês? Por que aconteceu aquilo comigo? Todas as suas perguntas vão ser respondidas no tempo devido. Combinado? Você não vai me dar medicamentos? Com licença. Afinal, eu estou morto ou não? Morto? Seu corpo morreu, André. Apenas isso. Não se mexa. Agora você pode comer a sopa. Tá de primeira. O que está fazendo perto de você? Pai nosso, sabe uma coisa? Fala o que vem no seu coração. Aqui não é curso de... Quem faz a prece melhor? Bom, eu acho que a gente sempre tem que começar agradecendo, né? Agradecendo o dia, agradecer a oportunidade de estarmos aqui com saúde. E é isso, eu acho que é a primeira coisa. E vamos começar com o Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a aqueles que perdoamos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Assim seja. Bom. Como eu sou de vocês, né? Então, fica confortável para a gente escutar isso.
gente, não tem intimidade. Não, eu sento aqui. Eu vou uma cadeira. Capítulo 3, a oração coletiva. Esqueci o negócio, passar para hipócrita, minha amiga. As palmas são divertidas, Bom, tem alguém que não estava, o senhor que não estava, né? Que você não estava? Quem que não estava na semana passada? Não, né? Então depois não esquece de colocar no caderno, quem não estava, botar o telefone, tá bom? Bom, recapitulando rapidinho, só para não. A gente falou sobre que André Luiz estava no suicida, criminoso, infame, gritos assim cercados, nos lados. E vamos por ele esmurrar agora, ele ficava bravo, então ele queria bater nos espíritos, mas não conseguia acertar eles, né? Então ele esmurrava o ar para o cismo de dar cólera nele. Crescia-lhe a barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. Vamos dar uma lembradinha, por que cresceu o barba? É o espírito, gente. Mas que o espírito pode crescer barba? Que coisa mais estranha, ela morreu, a barba era um corpo orgânico, não é do espírito. Por que crescia a barba? Quem quer chutar? Porque ele era muito ligado na matéria. Ele era muito ligado na matéria. Muito ligado à matéria. O que mais? Parabéns, é isso mesmo. O que mais? Perispírito. Quando a gente morre, a gente continua sendo material? O que vocês acham? Continua, né? O perispírito é matéria, quintessenciada, né? Sabia? Perispírito é matéria? Então, o perispírito é matéria, quintessenciada, é matéria ainda. Porque quando o espírito não conseguir, nós vamos falar sobre isso mais para frente, não conseguir a segunda morte. Segunda morte é quando o espírito, de alguma maneira, perde a composição perispiritual. Ele não tem mais perispírito. Isso leva muito tempo, isso aí, né? É angelitude. Alguém comentar sobre isso? Quer falar alguma coisa? Gente, eu vou falar de novo. Se não concordar, se não entender, se não for claro, por favor, tá? Nós somos aqui uma família, tá certo? Então, é por isso que esse aval, porque ele ainda estava preso na matéria, né? Então, tudo isso aí. Ele, aí sim, depois de 8 anos, 9 anos que nós falamos na universidade, ele de repente, ele rezava, pedia, brigava com Deus, né? Mas de repente desistiu de fazer tudo isso e falou assim: meu Deus, não aguento mais. Pô, realmente eu errei e tal, aí ele caiu em si. Aí o que aconteceu? Ele pediu lá para Deus do jeito dele, né? Ele não sabia, não era um cara religioso. Vou fazer uma perguntinha aqui: religiosidade e espiritualidade é a mesma coisa? Não? Por quê? O que é religiosidade? A espiritualidade ela abre a nossa mente. E a religiosidade ela trata, ela limita, tem muito dogma, a espiritualidade não, ela abre a nossa mente. Rapaz, você é isso aí, né, gente? A religiosidade é bom? O que vocês acham? Depende da pessoa. Se a pessoa se tornar aquela pessoa fanática, muito fanática, não é bom. Mas se ela se tornar uma mais ou menos, acredita em Deus, aí não tem aquele fanatismo. A religiosidade ela é boa. O fanatismo é que é ruim. O teu obsessor gostou dele. Eu acho que não era obsessor, não. Acho que era mentor. Ele não entendeu direito a mensagem. É verdade. A religiosidade é uma ferramenta. Né? É uma ferramenta para a gente poder se encontrar. Nós precisamos da religião para evoluir. O que vocês acham? Precisamos da religião?
O cara que é ateu, eu sou ateu, graças a Deus, ele está evoluindo também, o que vocês acham? Ele pode estar evoluindo também? Uma outra vida ele falou que esse super, entendeu? E hoje ele é professor, numa encarnação. E hoje, legal. Existe o ateu mesmo? Ateu? É. Existe, né? Ah, tá, eu falo com você assim, Eu conheço um, que ele, assim, dizer que isso sabe para a pessoa, né? Às vezes a pessoa diz que é ateu, mas está um dia ele vai lá e eu nunca tinha, eu fazia, olha, eu estou com 70 anos, quase com 69, e eu só conheci uma pessoa que falou assim, morreu, acabou. Foi essa pessoa. Todo mundo, o que você acha? Eu não digo nem que sim, cara, fica em cima do muro, né? Nem que sim, nem que não. Tá? Mas ele falou assim, não, morreu, acabou. Mas ele morreu, acabou. Como assim? Mas morreu, acabou. E virar ateu? E virar ateu? Eu já vi você isso. E sabe quem fazia para virar ateu? A religião. A religião. Sabe quem... Uma frustração? Uma frustração? Por exemplo, hoje, o próprio Valdo Franco, ele nos disse que toda essa confusão que está no planeta, que é necessário, é que os espíritos estão saindo do umbral, que estavam presos no lugar, no campo direcional, e estão se libertando. Muitos estão encarnando, outros no Instituto da Psicosfera. E esse Instituto da Psicosfera criaram grupos para atacar Jesus. Eles estão com raiva de Jesus. Mas como ele não pode matar Jesus, ele já morreu, né? O nosso governador vai estar, não tem como chegar a Jesus, como é que vai chegar? Não dá. Então ele atacam aqueles que são seus discípulos. Os espíritas, os evangélicos. Aquele, por exemplo, vamos dar um exemplo, não estou dizendo que é, mas para a gente pensar. O famoso João de Deus. Não fala? João de Deus. O João de Deus tinha uma missão maravilhosa, de repente virou uma casada e começou a falar um monte de besteira. E o próprio Paulo fala, os espíritas estão sendo atacados. E eu convivi com uma pessoa, eu conheço uma pessoa, que é uma amiga minha, que nossa senhora, a gente já teve roupa também. Ela, assim, ela ia, ela acreditava piamente, e ela fala que eu risco, eu não sei que eu atendi, eu estou atendendo um menino, aliás, um DL da família dela, a mãe me procurou e ela me disse o seguinte, que ela não conhece mais o filho. Um menino que foi da infância, quando ele fez a faculdade de 11 anos, que é uma fase crítica, né, da nossa espiritualidade, é quando o espírito, nesse período, ele costuma dizer que ele se debruça sobre o trapézio do cérebro. Ele toma conta de si, o caráter dele vem com tudo. E aí ele era bonzinho, porque a família era uma referência, a família era o exemplo, a família, a persona da família o convencia, né? Ele tinha os repentes dele, mas quando chega na fase ele entra e fala assim, é tudo balela, é tudo conversa fiada. Esse menino, ele fala assim, eu odeio Jesus. Mas então ele acredita, para buscar. Eu odeio Jesus, eu não acredito em Deus. E ele estava na evangelização dele. É quando o Espírito está tomando cara. Aí a mãe falou assim, o que eu faço? Eu falei, cuide de você. Cuide de você. Quando o pai e a mãe me programam para o filho, cuide de si. Eu quero ser o que está falando. Se fortalece. Mas assim, se ele fala que odeia Jesus, não acredita em Jesus. Ele odeia. Não, ele acredita, ele não é que ele não acredita em Jesus. Ele odeia Jesus. Então ele realmente está dizendo que ele acredita em Jesus. Eu não quero saber de Jesus, eu não quero Jesus.
Porque essas pessoas que estão no mundo espiritual perto de Jesus, eles não acreditam em Jesus? Eles acreditam, eles querem acabar com aquilo que Jesus deixou para o mundo. Eu falei demais, não posso. Vamos para isso aqui então? Da semana passada, alguém tem alguma dúvida? Você tem que estar. Tem alguma dúvida, alguma provocação? Não? Beleza? Tranquilo? Tu estava aqui, né? Você não estava, vamos passar aqui. Não, Oi, quem te chamou? Sabe o que está dessa maneira? Não acredita em Jesus, sabe por quê? Porque ele vê tudo o que está acontecendo no mundo e ele acha que Jesus é quem resolveu o mundo. Não é. O que está acontecendo lá no sul, Deus não é o culpado de nada daquelas enchentes. É o próprio ser humano. E isso daí não adianta. Não adianta você ir na esquina, ficar rezando, me ajuda. Vai poder todo me ajuda, não faz nada, não trabalha. Amigo, vai trabalhar, cara. Se Deus te deu 4 mãos, 2 horas, 2 metros, procura trabalho. Aí você está sendo ajudado. Agora você quer só ficar pedindo, não vai resolver nada. Então, isso é a religião, né? Embora transportado de maneira feliz e comum, loteei o quadro confortante que se desdobrava à minha vista. Ele conseguiu perceber um novo mundo, um novo universo. Ele saiu daquela psicosfera. Clarencio, que se apoiava no cajado, substância luminosa do Clarencio se colocar, deteve-se à frente da grande porta, engravada em altos muros, cobertos de trepadeiras floridas e grandiosas. Tateando um ponto da muralha, fez-se longa abertura, pela qual entramos silenciosamente. Primeira pergunta: essa muralha é imensa e é buscar sair e está dentro? Não? Para que disse essa muralha? E nós vamos falar algumas vezes sobre uma mulher que não entendeu o livro. Essa muralha tem uma proteção aliás, não vai deixar ninguém entrar. Entendeu? A vibração que você tivesse não vai conseguir entrar. Perfeito, bem colocado. Mas também tem outro detalhe. Eu falo, isso é bom a gente, eu gosto de ler na entrelinhas, né? Tem outro detalhe. O nosso lar está em que psicosfera? Elevada ou gradina? Aqueles que vivem no umbral, eles sabem evitar, sabem desassociar porque você sabe como é que eu atravesso uma parede? Nós temos os átomos, né? Fica assim. O que é energia, segundo o próprio Einstein? Energia é a matéria desassociada, a aceleração dos átomos. Quanto mais rápido for o átomo, mais você desaparece. Exemplo, a hélice do ventilador. Vocês repararam? Quando você liga, ela sobe. Então, é o átomo acelerado muito rápido. Né? Então, o nosso organismo, a gente é denso porque a frequência está baixa. Os átomos estão fazendo assim. Quem vive no umbral, que deixa a vaca crescer, que tem que comer, tem frio, tem não sei o quê, eles têm o átomo acelerado ou a matéria é densa? A matéria é densa, exatamente. Por que? Agora, outra pergunta para a gente pensar. O que faz a matéria ser densa? O que provoca eu ser um cara com a energia desassociada, não associada? O que faz? Pode chutar, gente. Pode chutar, não, aqui não tem essa assim, pô, não existe isso aqui. Tá? É o pensamento. Viu que hoje ele está falando? Eu falei, não obsessionou, Tu não quis falar, o cara está falando. Eu falei, eu vou falar nessa reunião. Se eu não quiser ir para lá, eu vai. Tem que falar. Entendeu? É o pensamento, gente. Lembra que nós somos um corpo mental, né? Um corpo mental que é o quê? O que é o espírito? Quem chuta? O que
Espírito ou Espírito? Como é que é a forma do Espírito? Está lá no livro dos Espíritos, todo no comecinho, né? Assim, a forma do corpo, mas só que todo iluminado. É uma energia pura. A gente nasce por isso, ó, do átomo ao arcanjo. Eu não falei isso? Do átomo ao arcanjo. Né? O que é um mineral? Nós somos pedra, a gente vira pedra lá. Sabe o que é o mineral? O mineral é o carbono, hidrogênio, hidrogênio. O que é isso? Átomo. Tudo bem, gente? Ou estou falando? Deu para entender? Nós somos átomos de energia. E o que é átomo? Alguém vê átomo aqui? Não. Mas está cheio, tá? Aqui, ó. O próprio Jesus fala que não existe espaço vazio no universo. Não tem espaço vazio no universo. A própria ciência fala que não tem espaço vazio. Não tem. Aqui está cheio de energia, cheio de átomos. Sumindo, né? Aparece, desaparece, aparece. Então, nós somos átomos. Essa energia, ela começa a se criar, né? E a intensidade, moléculas, né? Lembra na história? Os átomos formam moléculas, assim diante, os moléculas formam os corpos, os átomos se juntam, formam moléculas, e a densidade dessa molécula vai tocar. Tá certo? Então, é mais ou menos isso. Então, essas muralhas são. Foi você, né? Falou da revolução magnética e tal. Tem. Existem torres com canhões, né, magnéticos, né, que é para aqueles que. Porque vira e mexe, lá é uma colônia, né? Os caras vêm lá para roubar comida. Já vê isso também. Porque os mesmos espíritos que falavam Kardec, os mesmos espíritos ignorantes que estão aqui, estão lá. Os mesmos vícios, os mesmos ladrões, estão lá. Então eles tentam invadir. E às vezes é obrigado, chegar e dar uma cutucada nele. Tá, então essas muralhas é para o cara assim, olhar de longe e falar, cara, mas tudo aí não dá. Se pegar uma escadinha, se pegar uma escada, hein, gente? Aí eu falo assim, é muito alto. Vamos ter que amarrar um monte de espírito, vai dar um trabalho, deixa quieto. Porque espírito ignorante é preguiçoso, você sabe, né? Por isso que Emmanuel fala assim, quer fazer o obsessor embora? Isso que não foi, não é obsessor. É só mudar a conversa para ele. Porque ele não tem paciência. Ele vai procurar um outro mais fácil. Então, quando nós somos obsidiados, é porque nós somos fáceis. A gente dá volta. Porque se der trabalho, você está falando, estou fora. Está muito trabalho. Eu vou lá no Rio do Sul, que é mais fácil. Aqui não dá. Entende? Então, é isso que tem que entender. Beleza? Aí a minha queria avançar e conseguir identificar as construções situadas em extensos arquivos. Né? Porque eu leio muito, né? Então, você sabe que aquelas coisas que eu passei, né? Então, eu estava sempre, quando vocês falam assim, obsedada, né? Então, eu não tinha, eu tinha medo de ir na rua, porque eu não quisesse sair de casa, eu não queria beber, não queria comer, eu estava aí, né? Então, mas eu não deixava assim me dominar, né? Porque eu falava muito com Deus, entendeu? Eu tenho o coração de Jesus no meu quarto. Então eu pego ele, levanto e falo assim, Jesus eu te amo, Jesus eu te amo, Jesus eu te amo. Aí eu tenho certeza que ele está olhando para mim. Só que tem uma coisa que eu queria ficar na dúvida. Quando eu estou dormindo, eu tenho aquele sono assim, não sono leve, porque eu estou no remédio, né? Então, eu vejo eu fico conversando com a pessoa que eu não sei quem é. Eu converso, da outra vez foi um rapazinho, ele está vibrando.
Aí eu falava assim, você está vendo essa criança discutia. Depois eu sonhei, né? Eu estava falando com uma pessoa e eu senti que eu conversava com essa pessoa. Mas eu não sei quem é. Você não sabe quem é? Ó, vou dizer para você. Tu me conhece há quanto tempo? Mais ou menos. Quanto tempo? 19? Menos. Então, mas vamos ver que você me conhece um ano. E antes de me conhecer? Você me conhecia? Você conhecia a minha querida aqui, que é famosa? Você é famosa. Hã? Você conhecia a turma que está aqui? É assim. Hoje nós somos, no planeta, 30 bilhões de espíritos. Existe? Alguém. É que você não está na faixa vibracional dele. Mas existe alguém. Entendeu? Isso pode ser até o nosso inconsciente, sabe? Isso é assim, uma coisa. Pode ter conversa sobre isso. Porque às vezes eu escutar a voz, gente, pode ser o nosso inconsciente também, viu? Necessariamente não é o espírito. Porque existe uma coisa cognitiva, né? Uma coisa que o cérebro ele tem informações que ele deixa guardado e ele associa alguma coisa a um som, a uma música. Entendeu? Pode ser, pode. Mas também pode ser o próprio cérebro. Na maioria das vezes, realmente, é alguém que está te chamando. Mas pode ser o cérebro também. Pode ser. Ó, porque a Luciana falou, você trabalha para te julgar energia, te acalmar, para utilizar. Entendeu? Talvez o padrão vibracional dela, quando ela fala, se você escutar ele, você tem que pode ser que a pessoa tenha que agradecer por isso. Olha, minha filha, muito obrigado pelo que você fez. Agora a minha vida não vai agradecer. Pode ser. Entendeu? Bom, então quem puder fazer o que ele fez, né? Não, eu falei, quem puder trazer alguma coisa, né? A gente deixa aqui. Não, foi legal. Não, legal, eu gostei. Eu acho que é por aí mesmo, acho que vocês têm que fazer mesmo. Entendeu? Foi ótimo. Obrigado. Eu posso fazer uma perguntinha antes de você? Não, tudo bom. É assim, as colônias, elas... As colônias, pelo que eu assim, tenho estudado, o que eu entendi? Que as colônias, as pessoas têm a estado de espírito, né? A vibração, a frequência, então ela vai desencarnar, ela vai para uma determinada colônia, conforme o estado de espírito dela, não é isso? Isso. E como que ela vai sair daquela colônia para uma outra para melhorar? É lá. O trabalho continua sendo lá. A Luciana que está aqui, vindo aqui, escutando, tentando entender, tentando. Lá também tem isso. É isso? Isso. Ela vai lá. Não, é assim. Lá você se prepara para resolver o problema aqui. Entendeu? Porque assim, no mundo espiritual é muito fácil você fazer a coisa certa. Tá? É muito fácil. Porque lá você está percebendo, você está fora da pele. Está um frio danado lá fora. Um frio horrível. Quem sente mais esse frio? Quem se agasalha, igual daqueles, né? Até cachecol, ou aquele cara que está na rua de camiseta. Ele está mais assim. Então, quando a gente trabalha no mundo espiritual, a gente começa a perceber as coisas que nós fizemos e não deveríamos ter feito. Meu Deus, doutor Júlio, que porrada, meu camarada. E não é que nem a igreja, Júlio, eu vou enxergar, eu vou perceber, eu vou sentir. Eu vou me arrepender. Eu
cobrar. Eu entendo isso, vai cá. Tudo isso, aí lá na colônia vai ter outra preparação Sim. para a Luciana voltar. Sim, sim. E se eu continuar, eu fico só nessa colônia. Eu falo isso aí, apesar dos estudos mundiais, eu não tenho como hoje saber. Mas eu acho que ninguém estaciona. Eu estou junto. Até aquele criminoso que está de ombro, o cara foi. Mas ele hoje é menos criminoso que foi. É que para nós, ele está, não está no padrão que. Né? Que eu pergunto, que assim, quando você fala do apego, eu sempre penso, eu tenho uma amiga que fala que não sei se ela é tão boa, ela é tão boa, ela já ajudou várias pessoas. Ela está doente, ela mora em Minas, então cidade de interior, eu estava nessa carreira. E de repente aquela pessoa que está aqui estudando. Então assim, eu não acho que dá para baixar, né? E aí eu pergunto, o criminoso está lá, mas ele se arrependeu de verdade. Não adianta? Adianta? Nossa, e como? Jesus na cruz, você é viva, né? Não foi ele que falou assim, o outro lado da transição dele, ei, tu é rei, Não, mas galera. ele muda o padrão operacional dele. Isso. E aí ele consegue. Ele falou, Jesus, eu falo assim, ele só falou assim, lembra de mim quando você estiver no teu reino. Ele falou assim, cara, é o seguinte, nós vamos virar junto daqui a pouco. Então ele mudou o padrão. Gente, todos nós podemos fazer isso. Eu sou um Zé Ruela. Sou um cara Zé Ruela. Mas se eu de repente cair em mim e falei, meu Deus do céu, eu quero mudar agora. Meu padrão muda. Exemplo, Saulo que virou Paulo. Isso tudo é o maior exemplo de que nós podemos mudar o que a gente quiser, mas a gente quer. A pergunta é, a gente quer? Não quer. Não. Sim, eu também quero, mas eu chego aí de fora, vou pegar a bola, o cara me fecha, miserável, desgraçado, chega em casa de boa, sei lá, me dá uns 3 segundos, eu caio de pau em cima da mulher. Desculpa. Ou então eu vejo alguma coisa nas redes sociais e eu fico com raiva, tomara que cancele esse miserável. Tudo isso está errado. Sabe qual é o pior sentimento que nós temos? Eu tenho. Não sei não. Eu não sei. É intolerância. É o sentimento de vingança. Eu tenho sentimento de vingança. E não estou falando de matar pessoas, não. Eu estou falando tipo assim, a minha esposa está fazendo um negócio que me magoa, me chateia, me aborrece. Eu vou me vingar. Não faz prejudicando ela, mas eu não falo com ela. Que conversa? Agora eu vou começar contigo. Isso é uma espécie de vingança. Entendeu? E nós estamos assim, a maneira de assim, a gente tem esse sentimento que é o animal ainda que nós somos. Deu para entender? Mas podemos sim. E a colônia, quando a gente diz, eu não sei vocês acham que não. Mas eu não sei se eu já vi uma colônia na vida. Ou se eu já vi. Eu acho, no meu padrão operacional, eu tive na realidade existem umas subcolônias, né? São locais em colônias, mas elas ainda não é uma colônia. São postos de socorro, né? São postos de socorro, que é uma espécie de uma colônia, de pessoas lá, ser tratadas. Então, é que nem a gente tem o estado e a cidade, assim. Então, digamos que é um bairro, uma cidade, é um bairro. Pertence à cidade, mas não é uma periferia. Eu acho que dividir em periferia por enquanto. Eu acho. Porque se você estudar as colônias, o que vai acontecer? Você vai ver, né, colônias que atendem o quê? Por exemplo, vou dar um exemplo. Fumantes, né, que vai para a colônia. Isso é merecedor, o cara merece. Não é porque ele é fumante veterano que destrói o corpo, porque ele é uma pessoa que não merece estar numa colônia. Porque o que nos distancia
do padrão evolutivo, o que é? Sentimento. Repara comigo. É o sentimento. O que eu sinto? O ateu. Você acabou de falar. Pessoa maravilhosa. Não, tu acha que Jesus está ligando? Não, e aí? O Criador? Não, e aí? Eu vou te castigar porque não tem de mim, já é vaidade. Eu não tenho vaidade. Né? Jesus, vou te castigar porque não tem de mim. Tu não segue o Evangelho. Então tu vai ser castigado. Se o Evangelho dele é amar seu próximo, ele está fazendo. Entendeu? Né? E uma pergunta só para passar para ele: qual é a religião de Jesus? Sabe que Jesus não era cristão? Ele não era cristão? Ele é cristão como nós, né? Ele era o Cristo. Mas fala. Tem uma ali também que é da evangélica, e ela às vezes quando tem uma pessoa que fala que não acredita em Deus, na televisão, no negócio, ela fala, isso aí é que não acredita. O conceito dela, né? Aí André Luiz chega no hospital, né? Aí ele pergunta: amigo, por que sois? Explica-me. Em que novo mundo me encontro? De que estrelas me vem agora esta luz confortadora e brilhante? Aí, no caso da Lícia, né? Estamos na esfera espiritual vizinha da Terra. E o sol que nos ilumina nesse momento é o mesmo que nos vivifica no corpo físico. Aqui, entretanto, nossa percepção visual é mais. Nosso sol é a divina matriz da vida, e a claridade que irradia provém do autor da criação. Aí ele recordei, então, que nunca fixar o sol nos dias terrestres, meditando na imensurável bondade daquele que não consegue para o caminho da vida. Isso aí, quando Jesus fala assim: amar e nosso Deus sobre todas as coisas, né? Eu te posso compreender, ele diz isso aqui, ó, que a gente não valoriza tudo isso. O Sol, ele existe para dar vida para diversos planetas, né? Mas nós não valorizamos o Sol ao ponto que nós poderíamos nos curar. Você sabia? Com a luz solar nós poderíamos nos curar de qualquer enfermidade, por pior que fosse. Isso está provado cientificamente. E está provado por Jesus. Eu posso sentar numa cadeira pegando o sol na praia, eu vou com uma cervejinha que não faz mal, sentar lá e falar assim, começar a visualizar o poder dele e aceitar. Porque quando, sabe o que acontece conosco? Sabe o que acontece comigo? Acontece o seguinte: eu acredito, mas ainda não aderi os ensinamentos de Jesus. O que é aderir ao ensinamento? É fazer que o que ele disse faça parte da minha vida. Então, se eu amo o apóstolo com a menina, que é uma coisa boa, o que é amar o apóstolo? Entender. O cara é canalha, foi com dele, vou mandar para você, não dá uma força para ele ajudar. Pô, mas ele te prejudicou? Eu não tenho, mas eu não vou. Alguém te odeia, está fazendo uma culpa para você. É problema dele. Eu não acredito mais no algo do filho. Eu também, assim, Deus, né? Não tenho meus conselhos. Mas se alguém fala assim para mim: ó, eu vou fazer uma culpa para ti, e é brabo, hein? Eu falo: seu querido, não. Aí eu começo a dar tudo errado naquela semana. Fala para mim. Não cria uma formiguinha atrás da orelha? Não é verdade. Aí eu pergunto: se a mulher não fizesse macumba, não teria um problema pela semana? Está no meu projeto regulatório, gente, aquilo que está acontecendo. A gente sabe disso. Nós sabemos que aquela conversa que a gente já falou na realidade, que não cai uma folha do céu sem a permissão de Deus. Tudo que nos acontece não foi alguém que mandou. Fui eu que permiti. Aliás, fui eu que cometi. Porque ninguém pode fazer mal para ninguém. Se um cara fala assim: eu vou matar
juro, hoje eu mato ele. E não for para me morrer, cara, o que vai acontecer? O cara não vai me encontrar, porque eu faço sempre o mesmo caminho, ele está me esperando, mas naquele dia eu sigo ele para o supermercado. Encontro um amigo, me leva em casa. Aí eu vou levar ele em casa e o cara fala assim, eu acho que hoje ele não está por aqui não, volta, amanhã eu volto. E se ele insistir, o que vai acontecer? Ele vai ter uma blitz, ou ele vai preso ou vai morrer. Cara, sim, gente. Eu acredito nisso. Mas minha bala, se eu falar, o cara quer te matar. Então eu não aderia. Eu vou no mundo justo. Você não, talvez você não são assim, mas eu sou assim. Então a minha fé não move montanhas. Como Jesus falou para os apóstolos, né? Que viveu com ele por 3 anos, ele falou assim, homem de pouca fé. Não falou para Pedro, né? Pedro, acho que não foi muito grande, homem de pouca fé. Por isso nós estamos aqui. Cada dia foi fortalecer o outro. Por isso acho importante essa conversa, esses comentários, recordarem, fazer os resumos, porque nós estamos ajudando. Essa energia, essa ideia, eu não tenho ideia, nós não temos ideia, a ideia positiva que rola nesse momento. Isso aqui ó, não foi por acaso, né? Não veio só, você pensou, não é por acaso. Porque aqui, ó, eu me repito, aqui tem um turbilhão, rodando só no sentido horário, aonde tudo que está sendo captado, está trazendo para cá, está conectando todos os nossos encéfalos, né, na glândula pineal, para que através da glândula pineal chegue ao nosso córtex, assim por diante. Não é por acaso, não é por acaso. E essa família vai crescer, se não crescer, essa vai crescer. Um trabalho que a espiritualidade precisa, ela precisa de nós, porque é o que ele falou. Não adianta rezar, não adianta fazer ele, a trezena, tudo que é ele, não adianta. Não adianta estar nos grupos de orações fortes, maravilhosas, não adianta. Porque nós somos ferramentas da espiritualidade. Eles querem que aconteça, mas eu preciso querer também. Senão não acontece. Entendeu? Então, ser ateu, pouco importa. Ele é mais, essa tua prima, né? Sim. Ela é mais assim, cristã do que você. Sim, com certeza. Não, você não, mas assim, mas ela é mais do que muita gente. Mas assim, sabe que eu fico assim, escutando, assim, eu fico até, vou falar assim, a palavra triste, mas não é triste, meio desolada, porque eu falo que não tem assim, para nós, porque os sentimentos, eles existem. Não adianta, eles existem. Então assim, a gente não sente raiva, a gente se sente injustiçada. Tem chance, né? Mas é assim, cara, eu sou tempo. Assim, a gente, entendeu? Sair para um patamar melhorzinho. Eu fico vendo isso, eu fico os crentes trabalhando, eu fico vendo, juro por Deus. Os caras, mas eu fico vendo, eu juro, fico envergonhado. Os caras param, olha, conversa com o cara, ele chaveca, olha, não sei o quê, vai levar comida, vai não sei o quê, cara, é um negócio assim. Ah, mas olha, não sei se pode, assim, tem espaço para fazer esse tipo de comentário. Mas eu já convivi com uma pessoa que o marido era crente, tinha lá todo mundo, e ela não era, ficou doente, e nós que ajudávamos. Ah, bom. Então, assim, enquanto, entendeu? É só o grupo. Sim, né? Só Dinheiro tem amigo. Hã? Enquanto der dinheiro, tem amigo. Ó, isso aqui é bem bacana, a gente vai ter um capítulo, eu vou falar, eu não vou falar, olha isso. Sabe que eu acho que eu conheço a posição, acho que tem mais de 15 milhões de dólares. Quem? Estava o tempo inteiro. E ele ajudava muita gente. Ajudou dinheiro acabou. Nenhum daqueles que ele ajudou não deu a palavra, não deu a mão para ele. Ué, acabou. Nós tivemos um casal, não sei se vocês conhecem, tivemos um casal assim, igual. Não sei se você ouviu falar.
Tinha um tal de Jesus que cuidou da humanidade na época. E quem escolheu Barrabás foi o pessoal. Porque os caifás da vida lá deram um troquinho na mão deles. Olha, fala aí, aqui no teologia não tem isso, graças a Deus. Ninguém culpa ninguém, nós já superamos isso, né? Mas, ó, vai lá e fala que é Barrabás. Não tem problema não. O Congresso está tudo comprado. Então, aqui, ó, esse aqui é um negócio bacana que tem no nosso lar, hein? Eu só vou falar, teve uma revolução de um século sobre isso aqui. Nosso lar. Dá uma liquidez no meu meio, né? A essa altura serviram-me caldo reconfortante, seguido de água muito fresca que me pareceu portador de fluidos vivos. Mas aí fluidos é magnetismo, não é magnetismo. A energia. Aquela reduzida porção de líquido, ó, reduzida, não serve para mim, porque eu como que não vou, né? Então, essa reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Inesperadamente. Não sabia dizer que espécie de sopa era aquela. Se a alimentação sedativa, se era remédio salutar, novas energias amparavam-me a alma. Profunda comoção vibrava no espírito. Água e sopa. Eu como uma feijoada e eu não estou satisfeito. Eu tenho que ter um docinho. Né? Porque o que alimenta a alma, gente? Não é o que alimenta o corpo. Então, da consoladora surpresa. Ó, tudo isso aqui é o que nós podemos fazer conosco quando a gente está numa terrível praga. Está tudo errado, no dia que eu estou pilhado, no dia que eu estou brigando com todo mundo, já foi a primeira, assobe a água, né? Uma aguinha, pega uma água, faz uma oração, né? Põe no sol, pode se botar um pouco no sol, né? Uma oração, que o resto, o sol faz, a espiritualidade faz também. Ó, mal não saía da consoladora surpresa, divina melodia penetrou o quarto adentro, parecendo suave colmeia de sons a caminho das esferas superiores. Aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessavam-me o coração. Antes de olhar indagador, o enfermeiro, que era Lisa, né, ele permanecia ao meu lado, né? Esclareceu convosco: é chegado o prepúcio em nosso lar. Em todos os grupos dessa colônia de trabalhadores consagrada ao Cristo, há ligação direta com as preces da governadora. Todos os dias, às 6 horas, colônias espirituais se trabalhar. Mas só no suar. Todos que a gente fala a porta da Maria, né? 15 anos que eu escrevi, minha avó me avó. Gente, eu não tenho ideia do poder das 6 horas. Aí você fala, mas peraí, aqui é 6 horas, China, às 6 da noite. Cada local tem o seu campo magnético. O Brasil tem o seu às 6 horas, aqueles países que não são 2 horas, tem às 6 horas. Se reúnem. Todas as colônias se reúnem. Para quê? Para eles, para nós, para desintoxicar a nossa psicosfera. E a gente vai fazer a nossa parte, fazer uma conexão, se a gente conseguir fazer uma conexão da nossa casa com a espiritualidade, é como se eu entrasse no WhatsApp e entrasse no grupo. Né? Vamos ver o que o grupo está falando. Aí o grupo está falando, e para nossa casa, e essa luz bate no centro, gira esse pidolão, purifica, desintegra, remove energias, miasmas, energias etéreas, como os pensamentos negativos lá nos vasos astrais. A gente vai falar para isso. É um caso muito sério que a gente está. Alguém aqui gosta de parada? Não. Todo mundo vai parar. É muito baratinho, mas um susto, né? Graças a Deus a gente enxerga placas astrais que tem na nossa casa. E sabe quem pega uma placa astral? Quem chuta? Chuta aqui, chuta essa, vai pegar uma caneca. Hã? O que traz as placas astrais? Hã?
Forma pensamento Tá, mas como é que ela é formada? Como ela é construída? Que forma pensamento constrói as nossas casas? Ah, isso é pequeno. Não, está quase lá. Principalmente aquela casa que as pessoas muito exploração. Não, mas é uma coisa que é muito grave, inclusive mata. Sim, também está certo, mas tem uma matriz, uma causa. Eu quero a causa. Começa com outro e termina com outro. Ódio, gente. Ódio. A gente não tem a palavra, mas o sentimento, porque a palavra eu posso esconder. Né? A palavra eu posso ir assim, cara, quando eu gosto dele, eu vou te abater, eu vou pra dele. Eu gosto do marido, mas a gente boa pra caramba. Aí eu falo, Deus me perdoe, eu posso jogar esse cara. Entendeu como é que é? Entendeu como é que é? A gente faz isso, esconde, mascara, mas o sentimento não mascara. E aí eu entro em casa aquela mochila tóxica. Aí eu não na minha casa. Tenta não lavar as suas louças, pegar ela, botar debaixo da pia, sei lá. Então, o que acontece? Vai ter tudo porque ali vai ter uma gata rápida assim, porque a gente não quer só que a gente enxerga. E o que a gente não enxerga? Que a gente não vê? Um dia eu quero o pau com a minha mulher, eu discuto com ela. Gente, eu costumo sempre falar para mim, né? Para me despertar. Quando meu vizinho, a gente vai discutir, os vizinhos estão varrendo lá em casa, fica para perto da janela, para ver o que está acontecendo. Para ver quando eu vou fofocar. Os espíritos que estão na rua, eles precisam fazer isso. Eles devem ficar lá dando risada nos carros, insuflando a briga. Como é que tu deixa tua mulher falar assim contigo, camarada? Muito bem, para com isso. Aí ele fala isso, e tu, a sua vida toda com todos eles, deixa de fazer contigo, e fica insuflando a briga e a briga não para. E quando a gente chega uma hora, eu falo assim, mas por que nós estamos brigando? Você falou isso? Isso quando o vizinho do lado não fala assim, briga mais. Professor, fica calado, Rafael. Me chama. Eu tenho tempo para isso, porque eu faço minhas obrigações e também estou fazendo muito médico, como você sabe, né? Você vê que ela sabe da vida de todo mundo, até do povo aqui do canal, da biscoicaria, ela sabe da vida de todo mundo. Sabe da dela. E ela não fala com ninguém, ela não dá um bom dia, nem ela, nem o marido. Então, eu fico pensando assim, eu falei, nossa, como é que pode você ter um monte de, bastante gente num prédio e ninguém te dá um bom dia, ninguém te dá uma boa tarde, ninguém fala contigo? Eu, sinceramente, não tenho tempo para isso. Mas você fala, você dá bom dia? Oi? Você dá bom dia? Eu dou bom dia para as pessoas, e a senhora não, ninguém me conhece, fala bom dia. Eu falo, Sabe, eu tenho uma coisa assim que eu vou perguntar. Quem é culpado das drogas no mundo? É o traficante? Não, a pessoa não some. Entendeu? Se isso fala para o traficante, que é louco por dinheiro, porque vai estar aí, fala assim, o que está dando dinheiro agora é vender Bíblia, cara. Está todo mundo droga na boa, ninguém mais se droga. Quem está hoje ganhando dinheiro é evangélico, o evangelho é dinheiro. Ele vai comprar todos os evangélicos para vender, vai se vender, vai ser monopólio. Aí eu pergunto, ele acredita no evangelho? Não. Ele leu o evangelho? Ele quer o dinheiro. Um dia vai ler o evangelho? Vai, porque vai cansar a curiosidade. Por que esse
esse povo, essa droga, essa porca, essa babaquice. Por quê? Aí ele vai ler. Ah, isso é mentira. Ah, isso é mentira. Ah, tudo bem. Daqui a pouco, sei lá, alguns milênios, séculos, tentaram atentando no zero. Só existe a toxicidade porque alguém se toxica. Só existe a fofoqueira, sabe por quê? Porque ele me dá olha para fazer fofoca. Porque se ela olhar para mim e me ver lá abraçado pela mulher, né? Falando para a mulher, abrindo a porta para ela, respeitando, o que ela vai fazer? Cara, vaca, esse não dá conversa. Sabe que eu morei no prédio, aqui na Duque, e aí eu sou bem discreta, né? Então eu estava falando contigo no telefone, não tinha celular na época, eu não tinha, né? Correria, né? Aí um dia a mulher abriu uma porta, tocou a minha campainha, até deu um susto, né? Nossa, ninguém telefonou. Eu nunca vou esquecer isso, viu? Por que ele estava rindo? Eu falei para a senhora rir também, fechei a porta. Vontade, não é? Não, eu estava, sabe assim, eu nunca vou esquecer disso, dessa pessoa. Por que eu estava rindo? Eu falei para a senhora rir também, dá licença? Não, né? Gente, eu tenho que comentar alguma coisa no finalzinho para encerrar. Fala. Eu tenho aqui um resumo que eu fiz. Vários capítulos, eu não fiz todos ainda que eu parei, mas eu tenho um estudo que eu fiz. Você já tem qual? Você já tem esse aqui? Esse é o da 3. Esse aqui é o da 3. Tem até acho que 4 ou 5. Então, justamente nessa parte aí, eu disse assim, a primeira coisa importante para se comentar aqui, para quem não está acostumado com essa realidade do mundo espiritual, é que muitas pessoas têm uma visão assim, que depois da morte, o que ela vai encontrar são nuvens, fumaça, uma coisa vaga. Mas o que aprendemos com o abençoado ensino da doutrina espírita é que o fato de nós perdermos o corpo físico não nos transforma de um momento para outro em segundos, de homens para anjos. Não é uma transformação mágica pelo simples fato de você ter perdido o corpo físico. Nós continuamos sendo seres com as nossas necessidades, com as nossas carências, com as nossas limitações, inclusive limitações intelectuais, com as nossas limitações emocionais, limitações do sentido. Então, é natural que a vida nas colônias espirituais, que são tão próximas da Terra, da crosta planetária, tenha um regime de vida muito parecido com o nosso, porém mais aperfeiçoado. Então, ele imaginava que desencarnou e que fica todo mundo ali nas nuvens brancas, é uma visão assim, um pouco infantil, um pouco vaga. Então, o que estamos observando aqui no livro Nosso Lar é que o mundo espiritual conta com uma organização social. Por quê? Quantas pessoas desencarnam a cada minuto? Então, nós temos centenas, milhões de espíritos no mundo espiritual. E onde queremos abrigar esses milhões de almas? Então a vida prossegue com comunidades, com lares, com famílias, com escolas, com oficinas, com hospitais, a vida prossegue. Só que no caso da colônia Nosso Lar, prossegue mais aperfeiçoada. Por quê? Porque os espíritos que lá estão são espíritos mais centrados, mais equilibrados, são espíritos que estão mais conectados com Deus. Então, as suas organizações são mais aperfeiçoadas do que as nossas organizações humanas, que são cheias de egoísmo, de orgulho, de interesses mesquinhos e escusos. Então, a colônia não deve nos impressionar porque a vida prossegue. Vemos aqui uma cidade cercada por um muro. Por quê? Porque senão os espíritos perturbados iriam invadir a colônia, destruir tudo. E não é apenas um muro, mas muros floridos com flores graciosas. Então nós vamos começar a ver aqui aos poucos
do livro Nosso Lar, detalhes sobre a vida na colônia, e que fique claro que a colônia Nosso Lar não é a única colônia do mundo espiritual. Existem centenas de milhares ao redor do mundo, inclusive colônias espirituais que são muito mais antigas do que o Nosso Lar, que nós vimos aqui antes de começar o estudo. A colônia espiritual está próxima da atmosfera espiritual. A colônia espiritual está próxima da atmosfera espiritual de Roma, tem centenas de anos mais do que o Nosso Lar. Tem séculos, mais séculos do que o Nosso Lar. As colônias espirituais que tem na Grécia também são milenares. Aqui fala-se da colônia Nosso Lar, que foi para onde André Luiz foi transportado. Essa aí é coisa boa. Cada um fica. Não, só uma coisa rápida. Vou falar de trás para frente, não vou perder. O Milton falou sobre as larvas que tem na sua casa, né, os miasmas que as casas podem ter, né? Mas a gente tem uma ferramenta muito fácil de eliminar esses miasmas. Vocês sabem qual é, né? Evangelho no Lar. Isso também pode contar. Então, quem faz o Evangelho no Lar uma vez por semana, que seja num determinado horário do dia, não tem larva na sua casa. Não tem tempo para ficar olhando o fofoqueiro no vídeo. Mas a oração diária é muito importante. Isso. Muito importante. Eu manhã, quando eu vou dormir, aí eu faço um pratinho na minha casa há 48 anos. Isso, Jesus já nos disse, né? Dai graças a todos. Seja quando começa, quando termina uma tarefa. Né? Eu fiz o Evangelho lá na minha casa durante 6 anos sozinha. Meu marido que passava por mim, ficava assim olhando todo, nunca fiz. Chegou um dia e falou assim: como você está com você para 28 anos? Uma hora ele fala assim: o que ela tanto faz que está dando certo? Aí é verdade, agora o Evangelho lá é a grande luz na nossa vida. Aí depois o Silvio comentou, não, antes do Silvio, qual é o seu nome? Luciano. Ela falou sobre o ateu, né? E Chico já disse, mas vale um ateu caridoso do que um espírita maldoso. Então, o fato de você ser ateu, acreditar no nome de Jesus, em Deus, seja lá o que for, não te torna não merecedor de ir para alguma colônia. Não, pelo contrário. Né? Nos hospitais, nos manicômios espirituais, está cheio de espírita. Está cheio de espírita. Chico já disse isso. Aí o Silvio comentou sobre o Nosso Lar, né? Sobre as estruturas de Nosso Lar. Quem já leu aqui Violetas na Janela? Alguém já leu? Já leu, né? Tem um livro antes de Violetas na Janela que conta o desencarne da Patrícia, que chama-se A Casa do Escritor. Alguém já leu? Casa do Escritor. E ela fala, né, que aqui na Terra o que nós temos é um rabisco mal feito do que tem lá. Então, assim, tudo que nós temos, por isso que nosso lar tem essas estruturas lindas, maravilhosas, porque, na realidade, tudo é criado lá, e depois quando a gente desencarna, a gente vem fazer aqui. Né? Por último, quando você estava falando da barba, né? Quando a gente desencarna, né? Quando a gente vai para a vida após a vida, a gente leva o que a gente é. Posso levantar? Quem é esse cara aí? Milton Júnior. Está vivo, não está? Outro dia eu comecei a andar na rua para bom dia com um monte de gente, ninguém respondeu, eu achei que ia desencarnar. Agora, aqui ele está na Terra, que aqui é o mundo espiritual. Ele desencarnou. Agora eu quero ver. Vai ser episódio de novo? Quem é esse cara aqui? Esse foi o Milton. Continua sendo o Milton Júnior. Não mudou, deixou de ser o Milton Júnior. Então nós não somos diferentes do outro lado. Nós somos o que somos. Bons ou ruins, ou mais ou menos. Entendeu? Não é porque
cara, quando eu desencarnar, eu vou deixar de ser homicida. Não, pelo contrário. Ah, sim, você comentou sobre os assassinos, né? Um bandido que você comentou. Sim, não, viu. Quem evoluiu mais? Eu, que na outra vida não fiz nada de bom. Volta para que você Eu, que na última vida fui a mesma coisa que eu sou hoje, melhorei um pouquinho talvez, ou alguém que na outra vida era um assassino, matou 5, mas nessa vida você matou 10. Quem evoluiu mais? É isso que a gente tem que pensar. A evolução do irmão não está no que ele faz de bem, é o que ele deixa de fazer de mal. Tá bom? Só fazer um só. Quando você falou que o Newton desencarnou, passou para lá, ele vai ser exatamente o Newton, certo? Só que a máscara, se ele tinha alguma máscara, ela vai subir. Ele vai ser realmente quem ele era. Não, o que eu quis dizer é que ele vai para lá com os mesmos defeitos que ele tinha. Ele não vai virar santo. Não, na realidade, é assim. Em relação à máscara, né? Eu tenho máscara para vocês. Mas para a espiritualidade eu não tenho não. Porque a minha volta é um campo chamado campo alto, que é onde está todo o meu padrão vibracional. Por isso que gera satisfação. Por isso que nós temos, eu não acredito em obsessor. Eu não acredito em obsessor. Eu acredito em companheiros de jornada. Eu tenho uma próxima palestra que eu digo o seguinte: me mostre quem é, e eu falei que eu vou te mostrar muito antes. Porque uma coisa que existe no universo, que é antes da lei de causa e efeito, ação e reação, é a lei do magnetismo, né? A lei da atração. Isso não dá, eu posso dizer que eu gosto dele, tento me convencer que eu gosto, porque eu preciso mudar essa minha raiva, mas essa lei magnética, ela vai atrair um campo magnético. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Não dá para enganar. Não dá para enganar. Então, a máscara aqui, eu nem conheço pessoais. Mas, é aquela velha história. No mundo espiritual, como o Kardec falou, na 459, os espíritos, muitas vezes, são eles que os dirigem. Porque eu tento fugir, mas está tão forte essa minha reminiscência que eles me guiam, sabe? Eu estou quase saindo, eu fico assim, já foi, está muito trabalhando. Então, é isso que acontece. A máscara está assim. Não, só ia falar coisa rápida, né? Tudo isso que eu falei serve para mim primeiro, né? Tudo que a gente fala serve para nós primeiro. Eu falei para vocês, é para mim primeiro, né? E a questão da obsessão, né? Em várias casas espíritas existem tratamentos para obsediados e tudo, né? As pessoas chegam nas casas espíritas e falam assim, eu tenho espírito, eu encosto em mim, né? Eu tenho encosto, o espírito me deu obsediando, não sei o quê. E às vezes você vai descobrir ela que obsediou. Entendeu? A gente sempre acha que alguém está nos obsediando. E quando vai ver, você está obsediando alguém. Não, já aconteceu. Eu também não tenho nessa parte de atendimento para cá, como eu tinha decisão. E uma vez o cara falou assim, ó, ela que me deixa em paz, eu estou tentando, eu não consigo. Ela continua me traindo. Não é pensar no cara, é a atitude. É que nem eu, sou amigo do Sérgio, a gente está junto, né? E eu estou tentando largar da cachaça. Então ele não deixa, porque toda vez que eu vou, você tocar, não, eu estou falando, não vou mais, cara. Entendeu? Ou seja, aquilo, né? Beleza? Vamos lá para o nosso querido anjo de guarda, já chegou. Anjo de guarda. Tá bom, gente? Então vamos fazer é só levantar, né? Porque a rodinha não tá, né?
Messias. Não o. Vitória. É.